Eu sei que isso não é uma atribuição do sindicato, não teria como falar sobre isso, não teria deixado de falar sobre isso. Eu, por exemplo, sou paciente do SUS. Eu fiz uma bariátrica há 6 meses. E vou dizer que não vou dizer o nome do médico, obviamente, vou dizer o nome do bom exemplo. Mas tem um médico chamado, um endocrinologista chamado Dr. Saul. Esse cara, esse cidadão, 7 da manhã ele chega na fundação. 7 da manhã. Fica lá. E tem um outro médico, por exemplo, que eu não vou citar, mas já por analogia, pessoal, ele chega às 10h30 da manhã, no celular. A gente sabe que existe, e no posto de saúde, o médico chegar e dizer, hoje eu vou atender 10 fichas, a tal da ficha. E o cara tem um contrato de trabalho de 30 horas semanais, dando aqui um exemplo. E eu não vejo diferença, eu espero que o senhor também não, da diferença do gari para o médico. É um servidor público. Se ele tem um contrato de 30 horas semanais, ele tem que cumprir 30 horas semanais. Pode chegar lá e dizer assim, eu vou atender 10 pacientes. Eu sei que isso não é uma atribuição do sindicato, mas médico não é corporativista demais nesse sentido, quando um profissional deixa de fazer, e aí, eu não estou dizendo que o senador Henrique não tem razão, mas para quem está no posto de saúde, que acorda às 5 da manhã, vai para uma filha e não consegue o atendimento com o filho, que o filho está com problema de saúde, ele não quer saber se tem revalida, se não tem. Obviamente que a gente tem que ter a qualidade, não estou dizendo isso. Mas não tem corporativismo demais, às vezes, entre a sua classe. Então, isso é um tema controverso, né? Como você disse, na verdade pega um pouco do sindicato, sim, né? Porque, deixa eu desenvolver um pouco as atribuições, não sei se a gente tem tempo. Tem, né? sim. Fique à vontade. O sindicato ele foi criado com a finalidade exclusiva aí de defender os interesses da categoria. Tem finalidade social também, e a gente faz esse trabalho, que às vezes não é muito divulgado, e ele tem finalidade associativa, né? De defender os interesses, de lutar por melhores condições de trabalho, etc. Enquanto o CRM ele foi criado com a finalidade de fiscalizar e manter o bom nome da medicina, não do médico. É diferente. Sim. Tanto que, para isso, o CRM fiscaliza médico também e abre processos, sindicâncias e processos ético-profissionais contra médicos. Às vezes com Sim. punição, que pode culminar com a cassação. Do registro. Certo? É que muitas vezes a gente não fica sabendo, porque existem médicos que já foram cassados, inclusive, pelo CRM. Se eu não me engano, acho que aqui no Acre também. Só que isso é sigiloso, geralmente não... O processo ele corre em sigilo como na justiça. Agora em Goiânia, está tendo em São Paulo também. Pois é. É um processo sigiloso. Então, e é muito delicado, né? Porque você coloca, quem está julgando são colegas médicos. Quanto à questão do gari, eu não tenho a menor dúvida. A gente fez greve pela prefeitura e pelo Estado, acho que deu 2, 3 meses de greve, eu perdi as contas. Eu fico imaginando se os garis fizessem 2 meses de greve. Como é que não ficaria essa cidade? A cidade ia ficar um caos, né? Eu não tenho a menor dúvida se eles são mais importantes. Acho que existem medidas antes do médico que são muito mais importantes. Como, por exemplo, saneamento básico. A gente vai longe aqui, né? Existem estudos antigos que mostram que cada real que você investe em saneamento básico, você economiza 3 com gasto em medicamentos. Saúde, né? Então, está longe da gente ser aí o mais importante, a parte mais importante da saúde. Existem áreas como a do gari, que a gente falou aqui agora, que são essenciais. Essenciais. Agora, a questão do corporativismo, você estava falando. Esse é um tema controverso, porque assim, quando a gente vai falar de carga horária, né, a gente precisa saber o que a gente quer do profissional. Se a gente quer que ele cumpra a carga horária ou se a gente quer que ele atenda um determinado número de pessoas. Tá? Porque não dá para você mensurar o tempo de atendimento. Né? Uma consulta médica ela pode levar desde 5 minutos a uma hora. Horas, ou mais. Entendeu? Isso até em consultório. Já teve situação de eu ficar lá mais de hora e paciente lá fora reclamando. E a minha secretária entrou e falou, doutor, eu falei, olha, quem não estiver satisfeito, vai embora. Porque assim, eu não vou atender mais rápido quem está na minha frente precisando de mim com um caso mais complexo, porque o outro lá fora está pressionando. Então, quem tem a obrigação de dar conta disso não é o médico. É isso que eu falo para os colegas. Né? O que acontece, por exemplo, agora o plantão é diferente. O plantão, sim, é carga horária. Por quê? O plantão tem que ser cobrado da carga horária porque a gente precisa ter 24 horas alguém disponível para atender as urgências. Entendeu? Sim. Isso difere do ambulatório. O ambulatório, sim, o colega pode... E aí a CESAC, que tem que manejar a gestão, tem que manejar isso e falar, olha, nós vamos... Existe um cálculo do CRM que, se eu não me engano,
estipula mais ou menos 17 minutos para cada consulta. Isso é aproximado. Mas Uma existem maré especialidades, por exemplo, pega uma consulta de nefrologia. Meu amigo, uma consulta de nefrologia não dá para você fazer em 17 minutos. É impossível. Na verdade, uma consulta de puericultura, que é o que a gente faz, eu faço muito na pediatria, que é a rotina, né, do bebê, que os pais falam, eu vim fazer a rotina. É puericultura que a gente chama. Ela é demorada. Porque só de você ver calendário, você vê vacinação, nutrição, sono, todos os aspectos do desenvolvimento neurológico, psicológico e motor da criança em cada mês da vida. Né? Prescreve não só medicação, vitamina, etc., como orienta o que vai comer, o que não vai comer, como vai preparar. Então, nesse caso, doutor, recai sobre o Estado mesmo, sobre o governo. Né? E é isso que a gente quer discutir no PCCR. É isso que recai sobre o A gente Estado. tem brigado muito, né, discutido muito com a gestão do Gladson, né, e temos tido muito pouca atenção nesse sentido. E isso poderia resolver muitos problemas do nosso Estado se a gente rediscutisse o nosso PCCR. Isso está sendo enrolado. Né? Porque o nosso PCCR ele prevê, por exemplo, que é um adicional de interiorização que chega a 100% do salário para quem vai para Santa Rosa. É uma maneira que tem a que gente ser atrativo, né? Claro. Tem que ser atrativo, né? Exatamente. Vai ficar 2 anos dentro do mato. Você concorda que se eu recebo X, Né? o cara que trabalha em Santa Rosa, ele merece receber 2x? Porque ele não vai trabalhar, esse cara que for para lá, ele não vai conseguir trabalhar somente na carga horária dele. Vão bater na porta da casa dele lá, doutor, meu filho está mal. Qualquer hora ele vai ser... Quem trabalha nesses lugares fala, é estressante, porque a gente não tem vida. Exatamente.